Oi, pessoal, aqui é a Tainá de Paula, vereadora da cidade do Rio de Janeiro. O curso de formação da Comissão de Heteroidentificação da FRJ me chamou para dar um curso discutindo necropolítica e as novas formas da necropolítica. E aí eu falei da necropolítica do Estado, da micronecropolítica, falei da forma antirracista da gente discutir outras formas de pedagogia, outras formas da gente estar na sociedade, como é que a gente pode discutir de fato um projeto antirracista de sociedade. Acho que vocês vão gostar. Por favor, façam os cursos da comissão, tá ok? Até! E eu quero aproveitar para saudar aqui a Câmara de Políticas Raciais, que tocam não só o curso, mas fazem muito debate sobre a discussão racial, não só aqui no Rio, mas no Brasil. Olá a todos e todas, aqui é a Tânia de Paula. É uma honra estar aqui falando sobre um tema importantíssimo na atualidade, que é a necropolítica, pensar essas novas práticas, as novas formas de falar e de se estruturar a necropolítica na nossa sociedade, é um pouco pensar caminhos e alternativas ao mesmo tempo de resposta a construções de outras políticas de vida e de entendimento de sociabilidade entre nós. Eu sempre gosto de pensar em duas grandes estruturas, pensando na macro-necropolítica, na necropolítica de Estado, primeiro, no primeiro estágio, e depois partir do entendimento da necropolítica que se estabelece no cotidiano e que consegue se estabelecer como régua, como métrica das relações interpessoais. Acho que são variantes importantes, escalas distintas da gente compreender e estabelecer, inclusive, metas e lógicas de eliminação e mitigação da necropolítica em diversos sentidos. Acho que um ponto importante que a gente precisa se debruçar é como é que hoje, no Brasil, a necropolítica é uma perpetuação do colonialismo. Acho que são chaves importantes da gente entender e estabelecer que foi no colonialismo, no escravismo brasileiro, onde se determinou as principais chaves de subalternidade, de controle e subalternização dos pontos que a gente ainda tem hoje. Eu acho que é uma dinâmica importante da gente estabelecer. O outro entendimento importante da gente estabelecer, antes de cair na necropolítica, né, talvez antes de cair no entendimento, talvez, das consequências, né, da cultura da necropolítica, é a gente entender que o capitalismo brasileiro ele é consolidado e construído no escravismo, depois no pós-escravismo, e tem, na, e tem objetivamente no seu escopo o controle e a diminuição da importância de corpos negros na sociedade. Foi preciso desfigurar, desumanizar e subalternizar corpos negros para que a mais-valia desse corpo fosse garantida, fosse capturada, ora pelo mercado privado, ora pelo Estado, e que riquezas e a própria estrutura socioeconômica do Brasil pudesse se consolidar. Veja bem, essa estrutura não se modificou no lastro do tempo, e aí eu acho que é só a gente compreender minimamente de mercado de trabalho para entender que, na lógica da base da pirâmide, do trabalho laboral, diria dos trabalhos análogos à escravidão, se a gente for parar para pensar em alguma medida na construção civil, se a gente for parar na indústria pesada, se a gente for parar para pensar no trabalho doméstico, principalmente, a gente vai compreender as nuances e as proximidades com o escravismo e ainda nós não temos, né? Entendendo aí a dificuldade que a gente tem, inclusive, de romper essa régua escravista para ampliar nosso mercado, ampliar nossas riquezas. Em síntese, o pós-escravismo brasileiro ele bebe de uma necessidade de perpetuação do colonialismo brasileiro.
nos coloca ainda em pé de desigualdade com outras nações, que nos coloca ainda como uma nação subalterna, dependente economicamente, dependente de importações, e que faz com que, na teoria e na prática, nós ainda sejamos submissos a outra sociedade. E por que eu estou fazendo essa janela lá com o colonialismo, entendendo esses processos da colonialidade ou da decolonialidade que se fazem necessários para a gente tratar de, das relações sociais e, obviamente, da estrutura necropolítica. Um termo importante que eu acho que a gente tem que pensar, e acho que ajuda a mapear o que foi o século XX, o que figura o século XXI, é o estabelecimento de outras relações sociais. Nós fomos incapazes de estabelecer outras relações sociais nesse século XX. Nosso trabalhismo ainda continuou marcado em cima do poder social, em cima do controle social e em cima da captura, né, de privilégios, da retenção de desenvolvimento, de qualidade de vida e de bem viver para alguns setores sociais, hegemonicamente brancos, hegemonicamente ricos. Um outro trabalho que eu acho que é interessante também, da Kimbembe, aí reforçar aqui que esse termo necropolítica surge muito nos trabalhos desse camaronês, filósofo importantíssimo para o nosso tempo, vai ser complementado por um trabalho que ainda não está traduzido, que é On the Post-Colony, que é, na pós-colonialidade, que é um aprofundamento importante e necessário a ser feito no Brasil, que ainda não está feito. E aí uma convocação que eu faço aos intelectuais negros do campo da urbanidade, aí puxando a minha orelha, do campo da sociologia urbana, do campo da antropologia, do campo da sociologia, que se debrucem nos caminhos dessa pós-colonialidade. O que eu defendo hoje, bebendo um pouco do que a Trindade nos traz, é que nós sequer chegamos no estado de pós-colônia. Mesmo com os rompimentos jurídicos de relação com a coroa, mesmo com com as nossas legislações trabalhistas e laborais, extremamente tardias. Então, a gente falar lei da vadiagem, a lei que pedia mulheres casadas de trabalhar, a consolidação das liberdades no Brasil, em grande medida, apenas se deu na Constituinte de 1988. Né? Os códigos civis estabelecidos, os marcos, os decretos estabelecidos em relação ao trabalho, em relação à emancipação da mulher e da população pobre, e obviamente negra, foram muito importantes ao longo do século XX, mas fundamentalmente a Constituinte organiza esse projeto de nação no novo pacto civilizatório. Num outro sentido, veja bem, a desigualdade brasileira é um projeto. E sendo um projeto, ela precisa necessariamente de instrumentos que exerçam controle social. Não é fácil manter desigualdade sem convulsão social, né? Pequenos delitos e pequenas irrupções de vontades e desejos. Em todo o campo da sociologia e da antropologia que estuda as convulsões sociais e as necessidades de convulsões sociais, e é curioso, e aí eu vou falar curioso entre aspas aqui, que o Brasil tenha tanta dificuldade de se estabelecer como país das liberdades, né? Nós somos um país muito marcadamente pontuado por golpes, por contragolpes e por ditaduras, né? Se a gente parar para pensar
do governo getulista, depois, obviamente, o AI-5 nos anos de chumbo, depois, obviamente, todo o regime de instabilidade política que se inicia com o impeachment de Dilma, até os dias de hoje. Veja bem, nós tivemos essa semana um parlamentar, um deputado federal preso, né, pelo STF. Existe aí uma instabilidade das relações democráticas do Brasil que é premente, que é muito anormal. Há 2 anos atrás, nós perdemos a Marielle Franco, uma parlamentar em exercício. Há de se notar a instabilidade e a amálgama e as grandes dificuldades em todos os setores de estabelecer com concretude a democracia no Brasil. E por que eu estou reforçando que essa instabilidade e que essa instabilidade é uma chave importante para a gente pensar democracia? Esse controle, né, aí falando muito dessa figura macro do Estado, ela é necessária para, obviamente, controlar figuras subalternas, corpos motorizados, indivíduos motorizados, que precisam ser controlados. Esse controle funcionava no mar na época colonial, né? Veja bem, os indivíduos estavam esvaziados de suas humanidades e poderiam ser açoitados, poderiam ser executados com a chancela do Estado, que era permitido você retirar a vida de um escravo, retirar a vida de uma pessoa negra comprada, assim. E isso fez com que eu chamo de memória necropolítica. Fez com que a gente consolidasse e banalizasse, em grande medida, o trato com pessoas negras e com a população afrodescendente. E inserindo, obviamente, pardo nessa coisa. Aqui eu não gosto muito de fazer colorismo, mas isso aí é outro podcast. Os caminhos sociais negros e pardos passaram nesse lastro da memória necropolítica foi consolidando o século XX que a gente viu, com extrema desigualdade, com extrema pobreza, com o abandono das áreas negras, e aí falando muito dos territórios negros, entendendo favelas, periferias, loteamentos precários, o campo, como essas áreas do território negro brasileiro, foram e são celeiros dessa necropolítica estatal. E veja bem, que mata hoje e sempre na base da bala, entendendo estágios de ultraviolência, extrema violência nos territórios, né? O tiroteio que acontece no Chapadão não é o tiroteio que acontece em Copacabana, né? Copacabana, acho que é uma alegoria que todo mundo já consegue compreender. E também acontece na base da caneta, entendendo que a retirada de infraestrutura, a dificuldade de acesso a itens básicos, saneamento básico, infraestrutura, mobilidade, lazer, cultura, são elementos de exclusão que acontecem a partir do esvaziamento, da retirada programada da atuação do Estado nesses territórios. Num outro contexto, eu acho que é importante a gente pensar aqui, que a pandemia do novo coronavírus ele estabelece uma nova escala de necropoder, né? Onde esse momento de calamidade, que deveria suscitar questões incômodas, questões inadmissíveis, não suscita. Né? A gente tem um presidente que banaliza a morte, a gente tem estados, municípios, com uma ingerência completa sobre a pandemia, a gente tem uma outra prioridade que não é a vida e a dignidade humana. Quando a gente pega a morte do coronavírus, a gente começa a perceber que nas periferias desses territórios negros a letalidade e a mortalidade será maior. Né? Tem aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, da onde eu estou falando, uma letalidade que chegou
a 29,6% em algumas localidades. O que é isso? Né? Senão a consolidação de um debate que do controle social de quem morre, de quem vive, dos corpos descartáveis, com base no racismo, no patriarcalismo e na subalternidade. Eu sei que você vai morrer, eu sei que você está na ponta do fuzil, eu sei que você está na porta do Covid, mas o Estado e o pacto social necropolítico faz com que você seja e se torne descartável. Nesse sentido, essa política da morte se banaliza, né? Na banalização entendida inclusive como ganho de escala, ela ganha escala e traduz potencialmente a nossa desumanidade. E aí eu parto para outra escala, que eu comecei a falar lá no outro bloco da fala, que a escala local, né, da necropolítica, que vai se dar nessa prática cotidiana desumanizante. É o tal de fechar a porta do carro no sinal do menino em situação de rua, e é o tal do pular o corpo negro da população em situação de rua quando eu o vejo. Nós conseguimos banalizar isso, não porque nós não somos humanos, porque nós não somos dignos de reflexão, porque nós não somos figuras religiosas, sem piedade. Existe aí uma pedagogia necropolítica que nos estimula cognitivamente, desde que nascemos até as nossas sociabilidades todas, que diz o seguinte: determinados corpos sociais nos afetam menos, nos impactam menos, têm menos importância. Não são os nossos chefes, não estão nos espaços de poder e representação, não nos representam, não comem o mesmo que eu, não têm a mesma condição de renda e de vida que eu, portanto, estão distantes desta minha sociedade. É criada uma sociedade literalmente à margem, literalmente abandonável, expurgável, e quando ela vem a óbito, vítima de tiro ou vítima do Covid-19, é muito natural o meu entendimento de que, veja bem, é só um número ou é um caso isolado, existe uma banalização completa desses indivíduos, porque, na verdade, esses indivíduos já estão fora da minha chave de humanidade e de subjetividade, de sociabilidade. Esses sujeitos não são sujeitos sociais. Sequer sujeitos são, porque, veja bem, eles ainda são objetos na sociedade, porque numa sociedade colonial, os povos, as nações, as partes que foram escravizadas, que foram subalternizadas, não conseguem chegar no patamar humanizante social. Nessa catástrofe, né, a gente vive altos e baixos desse entendimento. Eu acho e avalio que a gente teve marcos importantes aí de humanização, de discussão, de modificação de chaves sociais, que, na minha opinião, passam pela Conferência de Durban, que passam pela ECO 92, que passam pela ampliação dos povos periféricos, das nações periféricas na OEA, que passam pela nova secretária-geral africana da OEA, enfim, partem de chaves de reconstrução e recondução das nossas sociabilidades macro e das nossas sociabilidades micro, mas que são atacadas diuturnamente por o que a gente entende de backlash, né? Do retorno das forças conservadoras, das forças coloniais, colonizadoras que estão colocadas muito contundentemente na sociedade. E aí eu vou falar do bolsonarismo, que, na minha opinião, não existe mais colonial e colonizador hoje, como um braço, funcionando como um braço operador da necropolítica, do que o bolsonarismo. Entendendo o bolsonarismo não apenas na figura de Bolsonaro,
mas como, de fato, um sistema amplo de entendimento de sociedade. Né? Existe aí, de fato, uma guerra cultural a ser travada, entendendo que chaves como direitos humanos, chave como direitos fundamentais, chaves como racismo, são diuturnamente atacadas pelo bolsonarismo, que insiste em colocar pactos civilizatórios presentes em, na ampla maioria das civilizações mundiais, né, inclusive em civilizações liberais, né, inclusive em regimes ditos conservadores. Né, eu acho que, por exemplo, o Macri, na Argentina, ele sai do poder falando abertamente em ser um governo, de fato, com alinhamento conservador, porém com garantias civilizatórias básicas. Né? Veja bem, crimes públicos, execuções públicas na Argentina não são permitidos, né? Ou pelo menos banalizados como são permitidas as chacinas nos territórios de favela e de violência. Nesse sentido, é possível a gente estabelecer que nessa postura contra-colonizadora que a gente precisa pensar, e essa destruição desse biopoder, né, precisa se calçar numa outra noção de soberania dos sujeitos e soberanias sociais, né? Entendendo aí a necessidade da gente garantir a radicalidade da humanização, a radicalidade dos direitos, como peça-chave importante, né, que se dá tanto na disputa eleitoral política, né? Hoje eu sou uma figura política, sei bem como é que a gente consegue travar isso nos parlamentos, na sociedade civil organizada, quanto nas nossas micro-realidades. É preciso que a gente impacte nossa juventude, impacte os nossos seios sociais mais vulneráveis com processos de emancipação e processos de tomada de consciência de poder. Não há nenhuma outra alternativa à destruição do colonialismo, à destruição da escravidão, da neo-escravidão, do que a tomada de consciência e a expulsão dos dominantes. Por isso que eu acho que a gente precisa começar a focar em educação popular, focar na construção de podcasts de entendimento de rede social, de máquinas alternativas, tecnologias alternativas de comunicação, porque foi na base da tecnologia da comunicação que os abolicionistas, principalmente os escravos abolicionistas, conseguiram impactar e organizar insurgências necessárias na nova era. Então, nesse sentido, o que eu avalio? É importantíssimo nós extrairmos, né, um entendimento. A Zangeri faz uma discussão muito contundente sobre o que ela fala, sobre o que ela chama de massa, né? Essa dor da diáspora e essa vivência baseada na dor, baseada na simultaneidade e das experiências deste controle social que a necropolítica faz, né, nos indivíduos negros e nos indivíduos afrodescendentes. Nesse sentido, eu acho que é importantíssimo a gente experienciar também formas de cura, a culturalização dessa cura, como é que a gente pensa em processos artísticos e processos culturais, construa a subjetividade dessa emancipação. As pessoas negras precisam se ver livres, precisam se ver emancipadas, precisam se ver eloquentes em suas áreas de conhecimento, por isso as ações afirmativas individuais também são muito importantes. Quando eu olho a Djamila, eu acho muito importante. Quando eu olho um preto vivo, uma preta viva, eu acho fundamental para a construção desses processos de cura. No outro sentido, o avanço de políticas públicas afirmativas e anticolonialistas são fundamentais.
Eu acho que a gente precisa falar no Brasil sobre reforma agrária e regularização fundiária, a gente precisa falar de reintegração de posse negra. A Colômbia fez isso com a Lei 70, e eu acho que é uma radicalidade importante ser enfrentada. Os pretos e pretas quilombolas precisam ter suas terras demarcadas. Nós precisamos falar da memória negra de forma contundente. É uma vergonha, é um vexame que o Brasil não tenha, por exemplo, um museu falando do seu processo de diáspora, do seu processo de escravidão e do seu pós-escravidão, e entendendo a disputa que é essa pós-escravidão. Estamos aí em meio a uma campanha de construção de estátua de Marielle Franco, e que eu, obviamente, subscrevo, mas é importante reforçar aqui que a gente precisa dar conta de toda a memória negra que foi expurgada e retirada das cidades, entendendo que a disputa que se dá é cultural, subjetiva, sim, simbólica, e muito concreta, muito urbana e extremamente política. Entendendo política nesse fazer cotidiano da emancipação e da nova cultura, da contracultura e da política ampla, né? Quando nós iremos nos debruçar em lideranças negras, em perspectivas racializadas na política pública, avançamos pouquíssimo no século XX, no começo do XXI, e o que está dado é que existem chaves importantes para a eliminação desse controle social de negros e negras para a gente estabelecer como regra. E aí a gente vai terminar a fala com 3 grandes chaves, na minha opinião, que fazem gente para a gente pensar a eliminação do Estado necropolítico. Paridade racial nos espaços de poder, inclusive no espaço judiciário. Nós precisamos falar do abolicionismo penal com força e com afinco, entendendo caminhos políticos, entendendo possibilidades concretas de nós reduzirmos pena, construirmos penas alternativas no Brasil. Nós precisamos esvaziar as prisões de corpos negros e esvaziar a perpetuação do navio negreiro brasileiro. Nós precisamos acabar com esse signo e com esse entendimento. E numa terceira chave, é importante demais que a gente cuide do entendimento dessa humanização. Como é que a gente insere negros na sociedade, em que tange em diversos setores, na economia, nas artes, nas ciências, nas políticas públicas. Eu estou muito preocupada com isso, porque eu acho que a racialização das chaves sociais é peça importantíssima na construção da nossa humanização, enquanto sujeitos afro-latino-americanos e brasileiros. Tá certo, querido?